Vem comigo porque nessa aula eu vou te ensinar a fazer a modelagem desse vestido maravilhoso. É um vestido estilo tubinho, assimétrico, tanto no decote quanto na barra, que eu vi aí numa vitrine de uma loja aqui na minha cidade e eu fiquei apaixonada. É um modelo super bonito, bem elegante, que eu vou te ensinar o passo a passo completo. Mas antes, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação das próximas aulas. Vamos começar a aula de hoje. Bom, para começar, eu passei a cópia do meu molde base de blusa com pence de busto, tá? Então, eu fiz a cópia dos dois lados, é uma cópia espelhada, porque o modelo ele é assimétrico. E eu deixei essa base com 1 centímetro de folga de vestibilidade, ok? Esse modelo eu vou trabalhar com um tecido que tenha elastano, por isso eu vou deixar uma vestibilidade apenas de 1 centímetro. Eu vou começar a modelagem trabalhando a cintura para cima, tá? Depois eu vou trabalhar a saia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, colocar minhas pences de cava e também marcar o meu raio de busto. O raio de busto ele é importante para a gente ter a noção até onde a gente vai descer o decote e também quando a gente faz recorte, que é o caso desse modelo. Então, com a ajuda de um compasso, eu marquei o raio. Eu vou deixar aqui na descrição uma aula onde eu ensino a fazer essa marcação bem certinho, tá? Agora aqui eu tô marcando a linha do recorte, tá? Então, eu coloquei a mesma medida do meu entreceio na linha da cintura e tô fazendo essa marcação. Como a minha base tem 1 centímetro de folga de vestibilidade, eu vou jogar esse 1 centímetro lá para essa pence, tá? Porque como é um vestido tubinho e eu vou usar um tecido que tem elastano, eu posso fazer isso. Então, eu marco uma pence de 1 centímetro, coloco meio centímetro para cada lado, a partir daquela linha que eu criei, esquadrando o ponto do entreceio. E agora, eu vou marcar o recorte para cima, tá? É como se fosse um recorte princesa, só que esse recorte vai lá pro ombro. Então, eu marco a metade do ombro, depois eu marco a metade da metade. Novamente, coloco a fitinha, dobro no meio e marco a metade da metade pro lado do ombro, do lado do braço, né? E esse segundo ponto que eu vou ligar lá no ponto alto do busto, marcando o meu recorte. Desse jeitinho aí que você tá vendo. Tá certo? Aqui eu já tenho a marcação, né, do meu recorte já dos dois lados. Agora eu vou trabalhar um ombro só. Mas antes, eu vou descer abaixo da cava de cada lado 1,5 centímetro. Eu vou abrir mais esse espaço, tá? Então, eu desço 1,5 centímetro. Se você quiser descer 2 ou apenas 1, não tem problema. E aqui no ombro, eu vou entrar pro lado aqui do decote 1 centímetro, tá? Então, é 1,5 em cada cava e lá no decote 1 centímetro. Agora, eu vou fazer a marcação do desenho de um ombro só. Vou usar a minha régua de curva de quadril. E esse primeiro desenho, ele vai ser provisório, tá? Por quê? Porque eu ainda vou trabalhar as pences que eu vou fechar nessa modelagem e aí vai dar degrau nessa linha. E quando eu fechar essas pences, que você vai ver daqui a pouco, eu vou redesenhar esse decote, tá? Essa pence da cava e uma pence de decote também que eu vou criar daqui a pouquinho. Agora, eu vou marcar aqui, a partir do raio do busto, eu vou subir 4 centímetros para eu marcar esse desenho que você tá vendo aí do vestido, que tem a alcinha, tá? Então, eu marquei 4 e esquadrei esse ponto com a linha do recorte. E vou centralizar 3 centímetros. Então, vai ficar uma alça de 3 centímetros. A partir dessa linha, 1,5 para cada lado. E eu vou jogar esse 3 centímetros lá na linha do ombro. E vou fazer aqui a minha alcinha, Agora, os desenhos com a piloto já vai ser os desenhos que vão ficar fixos na modelagem, tá? Então, olha só como essa alça, ela tá centralizada no recorte, ok? E agora aqui, com a minha mão livre, não vou precisar usar régua, eu vou desenhar a cava, né? A nova cava. Essa cava também é provisória, porque depois eu vou fechar essa pence e eu vou ter que redesenhar ela. Ok?
Agora, eu vou fazer aqui a marcação desse detalhe do meio do decote, né? Então, eu vou achar aqui a metade desse espaço entre a linha da cava e a linha do busto e vou descer 1 centímetro, tá? Então, eu fiquei aqui com 1 centímetro, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui a outra alça, né? Então, a partir do ponto que já foi marcado, eu vou fazer uma nova marcação de 5 centímetros. Então, esse lado ele tem 2 alças, uma de 5 e a outra de 3, ok? Agora, eu vou ligar essa alça mais larga de 5 centímetros no primeiro ponto, daquele 1 centímetro ali do meio. E o outro ponto, o ponto de baixo, eu vou ligar na segunda alça, tá? E vai ficar com esse desenho aí, ó, igual ao modelo da loja, tá? Agora, eu vou acender com a piloto para você conseguir visualizar mais claramente esse desenho. Se você quiser essa parte aqui mais cavada, é só você descer mais esse ponto de encontro, tá? Então, tudo isso você vai conseguir modificar conforme o seu gosto, ok? Agora, aqui, eu vou fazer a marcação com a piloto e a gente já vai, daqui a pouco, já conseguir recortar essa modelagem, tá? Antes, ó, eu vou cortar logo aqui na linha da cintura. A gente vai trabalhar primeiramente a parte de cima, ok? Depois eu vou trabalhar a saia. Vou cortar logo aqui essa parte que não me interessa mais. E vou marcar uma pence que é muito importante, que é a pence de decote, de um ombro só. Sempre quando a gente faz um recorte assim, com o tecido no viés, ele sobra um tecidinho, tá? Então, eu vou fazer essa pence aí, ó. É uma pence de correção de decote para eliminar aquele papo que fica aqui quando a gente faz esse desenho, tá? Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros. E eu tô ligando essa pence, ó, lá na outra cava, tá? Na cava original. Então, essa pence, ela não vai ser transferida, ela vai ser eliminada, tá? Você já vai ver como é que eu vou fechar ela. É a primeira que eu vou fechar. Então, eu vou até lá no finalzinho, ó. E vou fechar ela normalmente. E aí, você vai observar que vai dar degrau ali naquele desenho, né? No desenho do recorte, do detalhe do vestido. Aí, eu só vou agora arrumar aonde deu essa diferença de encontro das linhas, tá? Desse jeitinho aí. É a única pence que vai ser eliminada, as outras vão ser transferidas para o recorte. Agora, eu vou trabalhar esse outro lado, cortando aqui até lá no ponto alto do busto, a pence de cava e a pence de busto. Ó, e vou fechar, primeiramente, a pence de cava. Observe que ao fechar a pence de cava, ela foi transferida para a pence de busto. E agora, eu vou abrir aqui o meu recorte e eliminar aquela pencezinha de 1 centímetro, ó. Tudo vai para dentro do recorte, tá? Observe que ali abriu uma pence bem grandona, tá? Que na verdade é o recorte. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, olha só. Agora eu vou cortar aqui a minha pence de cava, já vou fechando. Ó, foi lá para a linha da cintura. Agora eu vou cortar a pence de busto. Isso se chama transferências de pence, tá? Como esse modelo tem recorte, todas essas transferências vão para o recorte. E isso dá o volume do corpo, ok? Aqui nessa cava, ó, eu vou arrumar, porque deu degrau. Já vou eliminar aqui na lateral essa pontinha que apareceu dos 2 lados, por conta da pence que foi fechada, ó. E vou aqui trabalhar o meu decote de ombro só. Lembra que eu falei que a gente ia refazer, né? Então, primeiro eu faço com lápis, ó, dou uma cavadinha a mais, para deixar um desenho mais bonito. Agora, eu vou acender aqui com a piloto, para você visualizar melhor esse desenho, tá? Agora sim, o meu decote está totalmente corrigido. Não vai ter aquele problema de ficar sobrando tecido quando for cortar, tá bom? E montar a peça. Agora, é só recortar todo o molde. E aí, a gente vai ficar com 3 peças aqui na frente, tá?
eu já vou separar aqui essa peça que tá inteira, ó. Tenho a alcinha, aí vou fazer uma setinha para eu saber que essa parte é grudada aí. E aqui eu tenho aquele recorte que eu liguei lá no ombro, olha só. E ficou essas 3 peças, tiro essas pontinhas que aparecem sempre. Eu já tenho aqui a minha parte da frente, né, que é a parte mais difícil da modelagem, pronta. O próximo passo aqui é só marcar o fio reto, tá? Como a linha da cintura ela tá intacta, a partir dela eu vou colocar o esquadro e fazer a reta para cima, que é a marcação do fio. Essa marcação do fio é importante para a gente posicionar esse molde de forma correta lá no tecido quando for cortar, ok? E aqui eu já tenho a minha modelagem da frente, né, prontinha. Agora eu vou trabalhar a saia. Então, da cintura para baixo, eu tenho aqui da linha da cintura até o quadril e eu já vou fazer a adaptação para a saia. Prolonguei a linha do meio e já vou marcando aqui o meu comprimento. O comprimento é ao seu gosto, tá? Eu marquei aqui 55 centímetros de comprimento a partir da linha da cintura. Agora eu vou marcar aí a medida de 1/4 do meu quadril e vou jogar lá na barra, tá? Essa medida pra mim aí deu 25, mas ela é só uma medida de referência, porque eu vou fazer aqui, ó, vou tipo afunilar, entendeu? Essa saia, pra ficar tipo uma saia lápis. Então, a partir desse ponto que eu marquei, o primeiro, eu entrei 5 centímetros, tá? Essa medida pode variar pra você, você que decide quanto é que você quer que essa saia fique aberta lá embaixo. Como esse modelo tem uma fenda, e eu vou usar um tecido que tem elastano, você pode deixar mais fechadinho, mais colado, isso fica a seu critério, tá? Ali na linha do quadril, eu botei ali a minha régua para tirar um pouco daquela ponta, tá? Agora, eu vou fazer a marcação da pence, que também é a marcação do recorte da saia. Só que aqui tem uma ressalva que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, eu peguei a minha pecinha de cima e marquei ali aonde vai sair a minha pence. Tô colocando a mesma medida lá de cima, lá na barra, para eu fazer o risco que vai ser o risco do decote. Esse risco tem que ser a continuidade da parte de cima, tá? É isso que eu tô fazendo aí agora. E agora, da linha da cintura até a linha do quadril, eu vou marcar a pence de 1 centímetro, que é a mesma pencezinha que eu marquei lá na parte da blusa. Só que eu vou seguir com ela até a linha do quadril, tá? E depois da linha do quadril já é descer reto, já é recorte reto, ok? Desse jeitinho aí. Agora aqui desse lado eu vou marcar minha fenda, eu botei uma fenda de 17 centímetros. Essa medida também fica a seu critério, você define o quanto de fenda que você vai querer. Essa parte tracejada é a fenda. E do outro lado tem aquela assimetria. Então, eu desci aqui 5 centímetros e cruzei ali fazendo esse chanfrado, tá? Então, o meio frente da saia, né? Essa peça da frente, ela tem essa assimetria aí, pro lado que tem o ombro só. Agora, eu tô acendendo aqui essa linha do meio, que é o meu fio, tá? Como eu vou ter essa assimetria no meio e eu precisei marcar, eu precisei fazer a minha saia também inteira. Só que observe que as duas laterais são iguais, tá? Então, você pode usar apenas uma e cortar o tecido 2 vezes, que não tem problema, tá bom? Eu fiz dessa forma inteira para ficar mais didática a aula e não confundir você na hora de ver a aula, né? E entender direitinho, tá? Mas observe que as duas laterais são iguais. Você pode fazer apenas uma e cortar 2 vezes no tecido. Agora, eu estou recortando aqui a minha modelagem, eliminando a pence. E a parte da saia já está pronta. Agora, vem aqui a ressalva, tá? Eu marquei a pence na saia usando a peça de cima. Só que essa peça, ela já estava com o recorte da pence. Então, o que eu fiz? Eu marquei a minha pence na saia e ela ficou menor, tá? Porque a parte de cima já estava com a pence retirada, né? Quando eu cortei, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que marcar e acrescentar 1 centímetro pro lado da lateral,
para que eu consiga ficar com essas duas peças do meio alinhada. Você vai entender isso bem direitinho quando eu for fazer as costas, tá? Aí eu vou falar para você assim, olha, era para você ter feito dessa forma, né? Não separado antes blusa e saia. Você poderia ter prolongado a pence para depois cortar, tá bom? Mas você já vai entender. Mas essa é a ressalva da aula, tá bom? E para fazer as alças das costas, né? Eu usei aqui um retângulo de 5 centímetros para alça maior e um de 3 centímetros por 32 centímetros de comprimento, tá? Então, ficou 5 centímetros de largura para o maior por 32, 33 e a outra de 3 centímetros, ok? Que eu vou colocar nas costas quando o vestido já estiver pronto. Agora aqui eu vou trabalhar o meu molde das costas. Eu vou começar descendo 1,5 centímetro aqui na cava e no meio frente 3,5 centímetros para eu ter essa leve inclinação aqui, ok? Vou marcar a minha pence, então eu coloco aqui a mesma medida do meu entreceio, que é a medida lá da frente, marco nas linhas para eu ter essa reta bem certinho, desse jeito aí que você tá vendo, e fecho a minha pence. Aí eu já vou, observe que eu já tô marcando a pence tanto na parte da blusa quanto na parte da saia. É dessa forma que eu deveria ter feito lá na frente e não ter tido aquela diferença que eu mostrei na ressalva, tá? Então façam assim à frente, ok? Agora eu vou marcar aqui uma pence nessa linha da cintura, que eu vou estar eliminando um tecidinho que fica sobrando aqui, tá? Quando a pessoa tem lordose, essa curva da cintura muito acentuada, isso deixa a roupa mais assentada ao corpo e corrige esse defeitinho que dá quando a gente tem essa curva acentuada. Então eu fiz essa adaptação tanto na linha da cintura quanto na linha do meio costas, ok? Mas isso é opcional. Agora eu vou marcar aqui, a partir da linha da cintura original, eu vou marcar o comprimento da saia. Então, eu coloco aqui 55 centímetros, que foi o que eu coloquei na frente, e fecho aqui a barra, né? Já marco a barra. Faço a mesma coisa que fiz na frente, pego a medida do quadril, jogo lá na barra, e a partir desse ponto eu entro 5 centímetros e cruzo lá no quadril. Pego a minha régua, daqui a pouco eu vou eliminar essa pontinha aí, ó. Tirando essa curva, tirando essa ponta e fazendo uma leve curva desse jeito, tá bom? Agora eu vou dar continuidade aqui a esse recorte. Mas, se você quiser que a sua costas fique assim, sem ter recorte, você apenas diminui essa pence da linha da cintura para baixo. E aí fica inteiro sem recorte, tá bom? Mas se você quiser que tenha recorte, é só marcar ali embaixo a mesma medida do que você marcou na linha da cintura e fazer a continuidade da reta. E aí já vai ter uma costura, já vai ter um recorte, ok? Agora eu vou marcar aqui o meu fio reto em toda a extensão do molde, que a gente vai separar essas peças. E eu já tenho aqui, né, modificações, então eu vou perder o fio reto se eu não fizer essa marcação agora. Tô tendo como base a linha da barra que está reta, ok? Então, aqui eu tenho fio, fio e fio, tá? Meio costas da saia e meio costas da parte da blusinha. E aqui eu já tenho a modelagem toda recortada. Observe que eu fiquei com 4 peças. E aqui eu tenho, ó, as marcações das pences que estão todas no recorte, tá? Essas inclinações aí vão dar aquele volume na peça, para moldar o corpo, ok? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Aguarde a aula da costura. Um beijo e até a próxima aula.